Dentre as várias pautas prioritárias para a saúde no Brasil e no mundo, tem uma que chama a atenção, que é a cobertura vacinal. Por uma série de razões que eu vou abordar aqui nesse vídeo, vivemos hoje um cenário em que boa parte da sociedade perdeu a confiança na eficácia das vacinas. E eu não estou falando apenas da Covid-19. O problema é muito mais grave, porque envolve a imunização de doenças que estavam até mesmo erradicadas e que agora ameaçam a voltar, porque encontram uma sociedade não tão protegida como antes. Nesse episódio do Futuro Explica, vamos falar um pouquinho do cenário atual, alguns dos motivos que levaram a essa situação alarmante e o que precisa ser feito para aumentar a confiança das pessoas e, consequentemente, elevar a cobertura vacinal. Vamos lá? Recentemente, a infectologista Rosana Hitman publicou um artigo no Futuro da Saúde em que ela lembrou da revolta da vacina, que ocorreu lá no início do século passado, em 1904, no Rio de Janeiro. Na época, o médico Oswaldo Cruz liderou uma campanha de vacinação obrigatória no Rio de Janeiro contra a varíola, o que gerou um movimento de revolta da população, que ainda via as vacinas como algo novo, pouco conhecido e não tão confiável. Quase 120 anos depois, de tempos em tempos, essa desconfiança parece ganhar fôlego. E se de um lado a pandemia serviu para provar que as vacinas têm sim eficácia, de outro foi um prato cheio para movimentos anti-vacinas, principalmente pelo fato da celeridade do desenvolvimento dos imunizantes. Mas o fato é que, independentemente da Covid-19, a cobertura vacinal está abaixo das metas. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que 25 milhões de crianças estão com as vacinas atrasadas no mundo. E por que isso está acontecendo? São várias razões para esse comportamento. Uma delas é o crescimento dos movimentos anti-vacina. No Brasil e no mundo, existem grupos de pessoas, organizadas ou não, que questionam o papel das vacinas, sua eficácia e efeitos colaterais. Elas deixam de se vacinar e, mais do que isso, elas não vacinam os seus filhos também, o que, do ponto de vista de sociedade, prejudica a proteção de todos. Esses movimentos anti-vacina me levam à segunda das razões que tem levado a uma diminuição da confiança das vacinas, que é a disseminação de notícias falsas, as fake news. Com o avanço da tecnologia e o poder das redes sociais, muitas pessoas viram aí a oportunidade de compartilhar informações sem fundamento. Mas elas descobriram formas de fazer isso de modo quase convincente, por meio de teorias da conspiração mirabolantes, áudios de fontes desconhecidas, imagens manipuladas e por aí vai. Infelizmente, muita gente não checa as informações que recebem e acabam acreditando em notícias falsas. Outra razão para a baixa cobertura vacinal, por incrível que pareça, é o próprio sucesso das vacinas. Após alguns anos de campanha bem-sucedida e com uma vacina eficaz, a tendência é que a doença vá diminuindo até chegar ao ponto de ser erradicada. Só que depois de anos da erradicação, é natural que aquela determinada doença vai saindo da pauta, caindo em esquecimento e recebendo menos atenção, tanto da sociedade como de campanhas. Com isso, as pessoas deixam de reconhecer a importância de se vacinar. E uma doença mesmo erradicada pode encontrar uma porta aberta para voltar. Um quarto motivo para a baixa cobertura vacinal está relacionado até ao horário de funcionamento dos postos de vacinação. A sociedade mudou e hoje é muito comum que tanto os pais quanto as mães trabalhem. Se um posto está aberto apenas em horário comercial, isso significa que esse pai ou essa mãe precisará se ausentar do trabalho em algum momento para levar o filho para tomar uma vacina. Pode parecer um detalhe, mas é um ponto que, somando-se a outros, pode levar a uma falta de vacinação. E um último ponto de destaque é a falta de campanhas robustas como tivemos no passado, capazes de mobilizar de fato a sociedade em prol de uma causa. Este é um ponto que entidades, profissionais de saúde, empresas e sociedade batem na tecla, mas que precisa partir da esfera pública como uma campanha nacional para ter mais chance de engajar a população. Esses são só alguns dos motivos que levaram ao cenário de baixa cobertura vacinal. Mas o que precisa ser feito para retomar esse cenário?
Ainda mais o Brasil, que possui um Programa Nacional de Imunização, o PNI, mundialmente reconhecido e capaz de distribuir vacinas, mesmo em um país com dimensões continentais. As ações para mudar esse cenário passam justamente em atacar os pontos citados que demandam maior vontade política e investimento em saúde pública. Uma das iniciativas que os especialistas mais comentam é uma comunicação mais assertiva, com campanhas públicas que contemplem desde propagandas em TVs e rádios até o estímulo nas escolas, com o uso de ferramentas modernas como redes sociais e envolvimento de celebridades e influenciadores digitais. Seria uma forma de potencializar o alcance e criar um senso de responsabilidade e pertencimento na população. Outra iniciativa envolve uma mudança estratégica no funcionamento dos postos de vacinação. Isso vale para duas vertentes. Uma seria ampliar a atuação dos postos para horários e dias não comerciais, como o período noturno ou finais de semana, e outra é deixar de pensar que a vacina só pode ocorrer dentro dos muros de um posto de saúde. Se a população não consegue chegar em um posto em um local remoto e de difícil acesso, então a vacinação deveria chegar até essa população. Um terceiro ponto para resgatar essa confiança está no treinamento dos profissionais envolvidos na vacinação. Assim, eles serão capazes de explicar com clareza a importância daquela vacinação e dar o acolhimento aos pais e às crianças. E há outro ponto fundamental também, que é a garantia de disponibilidade dos imunizantes para a realização da vacinação. Nos últimos anos, o Brasil teve alguns casos de desabastecimento, o que acaba interferindo também na cobertura vacinal. Enfim, o desafio é enorme e é preciso ter ações imediatas. A própria OMS já afirmou que a falta de confiança nas vacinas é um problema de saúde pública. Por causa disso, alguns pontos, como o estabelecimento de um complexo industrial da saúde no Brasil, ou mesmo o fortalecimento do PNI, são frequentemente discutidos no Brasil. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui no vídeo, e se você ainda não assinou o canal, não se esqueça de assinar e ativar o sininho para receber os avisos dos novos vídeos. Até mais!